Senhoras e senhores, o mundo enfrenta um dos momentos mais críticos da história recente, onde as fronteiras da diplomacia parecem dissolver-se perante o estrondo da retórica militar e o movimento de peças estratégicas no tabuleiro global. O presidente Donald Trump emitiu um aviso contundente que fez estremecer as capitais europeias e Washington. O Irã está a desenvolver aceleradamente mísseis balísticos com capacidade técnica para atingir o solo dos Estados Unidos da América. Essa declaração não é apenas um alerta, mas o traçar de uma linha vermelha definitiva que coloca todos os cenários de intervenção sobre a mesa, transformando a incerteza numa ameaça latente e imediata. A gravidade da situação é acentuada pela ausência de provas públicas detalhadas, o que mergulha a comunidade internacional num estado de vigília constante, onde cada movimento de Teherã é interpretado como um passo em direção a um confronto de proporções imprevisíveis. A resposta norte-americana a esta percepção de ameaça não se fez esperar e manifestou-se através de uma demonstração de força sem precedentes na região do Médio Oriente. Mais de 300 aeronaves militares foram mobilizadas para bases estratégicas, criando uma densa rede de vigilância e poder de fogo que cobre os céus da região como uma cúpula de pressão constante. Este destacamento massivo inclui caças de última geração, bombardeiros e aviões de reabastecimento, sinalizando que Washington e os seus aliados estão preparados para assumir o controle total do ritmo das operações, caso a diplomacia falhe. O posicionamento de unidades como as frotas aéreas integradas nos porta-aviões USS Abraham Lincoln e USS Gerald Ford reforça a intenção de projetar um domínio aéreo absoluto capaz de neutralizar infraestruturas críticas num curto espaço de tempo. Enquanto a tensão no Médio Oriente atinge o ponto de ebulição, um incidente grave no Mar das Caraíbas veio adicionar uma nova e perigosa variável à equação da segurança global. A Guarda Costeira de Cuba abriu fogo contra uma embarcação registrada nos Estados Unidos, alegando uma incursão ilegal em águas territoriais cubanas. O confronto resultou em baixas significativas, com 4 mortos e vários feridos, transformando uma zona de fricção histórica num foco de incêndio geopolítico. Este episódio de violência direta entre forças de segurança cubanas e uma entidade ligada aos Estados Unidos obriga os estrategas de ambos os lados a calcular cada passo com uma precisão cirúrgica para evitar que um incidente isolado desencadeie um efeito dominó de retaliações que poderia desestabilizar todo o hemisfério ocidental. A par destes desenvolvimentos militares, a guerra econômica intensifica-se com a intercepção e apreensão de grandes navios petroleiros vinculados à Venezuela, que tentavam contornar as sanções internacionais para entregar recursos energéticos a parceiros na Ásia, especificamente a China. A Marinha dos Estados Unidos, demonstrando uma capacidade de vigilância global, interveio em águas internacionais para interromper estas rotas de abastecimento, enviando uma mensagem clara de que as vias de fuga financeiras e energéticas estão a ser estranguladas. Esta ação não só priva o governo de Caracas de receitas vitais, como também serve de aviso a Pequim e a outros atores globais sobre as consequências de desafiar o bloqueio econômico imposto por Washington. No flanco europeu, a Federação Russa enfrenta um cenário de emergência fiscal que ameaça a sustentabilidade da sua máquina de guerra. A queda abrupta do preço do petróleo para o patamar dos $40 por barril provocou um alerta vermelho nas finanças de Moscovo, uma vez que o orçamento estatal foi planeado com base em valores significativamente superiores. Este sufoco financeiro ocorre num momento de extrema necessidade de recursos para manter o esforço militar na Ucrânia, onde as forças especiais de Kiev lançaram contraofensivas ferozes. O sucesso das tropas ucranianas na recuperação de pontos estratégicos na região de Zaporíjia demonstra uma quebra nas linhas de defesa russas, precisamente quando a retaguarda econômica do Kremlin começa a mostrar sinais de exaustão e vulnerabilidade. Este conjunto de eventos interligados desenha um panorama de pressão máxima, onde a superioridade militar aérea no Médio Oriente, os confrontos navais nas Caraíbas, a apreensão de recursos energéticos na rota asiática e o declínio financeiro da Rússia convergem
para uma redefinição da ordem de segurança internacional. A complexidade deste cenário exige uma análise profunda das consequências estratégicas a longo prazo, pois não estamos perante crises isoladas, mas sim perante uma transformação estrutural na forma como as potências globais exercem o seu poder e protegem os seus interesses vitais num mundo cada vez mais volátil e polarizado. A análise detalhada da ameaça de mísseis iraniana revela uma mudança de paradigma na doutrina de segurança dos Estados Unidos, ao afirmar que Teherã possui agora tecnologia capaz de ameaçar não só as bases militares americanas no estrangeiro e os aliados europeus, mas também o próprio território continental norte-americano. O governo de Washington altera o cálculo de risco de forma permanente. Esta percepção de perigo iminente é utilizada para justificar um aumento drástico na presença militar, transformando o Médio Oriente num tabuleiro onde o erro de um operador de radar ou de um comandante de campo pode resultar numa escalada incontrolável. A estratégia de pressão máxima visa forçar o Irã a regressar à mesa das negociações sob condições extremamente desvantajosas. Mas o risco inerente é que Teherã, sentindo-se encurralado, possa optar por uma resposta assimétrica que inflame toda a região. O destacamento aéreo de mais de 300 aeronaves é uma peça central nesta estratégia. A logística envolvida na movimentação de tamanha força é, por si só, um feito militar que demonstra a prontidão operacional do Comando Central dos Estados Unidos. A presença de aviões de transporte de grande porte, como o C-17 e o C-5, assegura que o fluxo de munições, peças e pessoal permaneça constante, permitindo que a força de ataque mantenha uma capacidade de prontidão de 100%. Além disso, a integração de sistemas de defesa de mísseis Patriot e do Sistema de Defesa Aérea de Alta Altitude THAAD nas bases aliadas cria uma camada de proteção que visa neutralizar qualquer tentativa de retaliação iraniana, assegurando que os Estados Unidos mantenham a iniciativa estratégica em qualquer fase de um eventual conflito. A diversidade da frota mobilizada indica que Washington se preparou para uma ampla gama de missões, desde a superioridade aérea e ataques de precisão até a guerra eletrônica e vigilância de longo alcance. Os caças F-35 e F-15, apoiados por aviões de guerra eletrônica capazes de cegar as defesas inimigas, formam a ponta de lança de uma força desenhada para destruir centros de comando e instalações de enriquecimento de urânio num curto espaço de tempo. Este poder de fogo massivo é um componente essencial da diplomacia coerciva, onde a presença física das armas é utilizada para ditar os termos de qualquer acordo futuro, eliminando qualquer margem de manobra para o adversário. Enquanto o poder aéreo domina o Médio Oriente, a situação nas Caraíbas recorda ao mundo que as tensões regionais podem explodir com uma violência súbita e desproporcional. O incidente envolvendo a Guarda Costeira cubana e a embarcação norte-americana na região de Vila Clara não é apenas um problema de fronteiras marítimas, mas um reflexo da profunda desconfiança e da hostilidade latente que ainda define as relações entre Washington e Havana. A perda de vidas humanas e os feridos resultantes do tiroteio criam um impasse diplomático onde o reconhecimento da soberania territorial cubana colide com a proteção dos cidadãos e bens norte-americanos. Este evento força uma reavaliação dos protocolos de patrulhamento numa das rotas marítimas mais vigiadas do mundo, onde o contrabando de combustível e a migração ilegal já criavam um ambiente de alta tensão. A reação política na Flórida, com apelos a investigações federais e uma retórica mais dura contra o governo cubano, pressiona a administração central a adotar uma postura de retaliação. Contudo, o contexto global de múltiplas frentes de conflito aconselha prudência, pois uma escalada militar nas Caraíbas dispersaria recursos vitais necessários noutras regiões mais críticas. A investigação em curso terá de determinar se o uso da força por parte de Cuba foi uma resposta proporcional a uma incursão agressiva ou se representou uma ação deliberada de provocação no momento em que a ilha sofre com a escassez extrema de recursos devido ao bloqueio econômico. Este bloqueio, que tem impedido a chegada de combustíveis a Cuba, é o pano de fundo que explica a agressividade das patrulhas marítimas. Com a economia à beira do colapso
e o apoio de aliados tradicionais como a Rússia e a Venezuela, condicionado pelas suas próprias crises internas, Havana vê na defesa intransigente das suas águas uma forma de afirmar a sua sobrevivência política. A promessa de ajuda por parte de Moscovo, embora politicamente significativa, enfrenta obstáculos logísticos e financeiros monumentais, dado que a própria Rússia está a braços com um déficit orçamental crescente e uma guerra de desgaste no continente europeu. A intercepção de petroleiros vindos da Venezuela em pleno Oceano Índico é uma extensão direta desta política de estrangulamento. Ao rastrear e capturar navios que operam sob bandeiras de conveniência e que tentam ocultar a sua origem, os Estados Unidos demonstram uma capacidade de vigilância global que torna quase impossível a exportação clandestina de petróleo. A captura do navio Beta, carregado com quase 2 milhões de barris de crude destinados à China, representa um golpe severo nas finanças de Caracas. Esta operação demonstra que a queda de figuras políticas-chave na Venezuela não diminuiu a pressão externa, mas sim a intensificou, transformando o transporte marítimo de energia num campo de batalha, onde a tecnologia de rastreio por satélite e a intervenção naval direta anulam as tentativas de evasão às sanções. As operações de interceptação naval no Oceano Índico revelam uma sofisticação tecnológica que altera profundamente o conceito de soberania e livre trânsito marítimo para nações sob sanções. A captura do petroleiro Beta, uma embarcação de grandes dimensões que transportava quase 2 milhões de barris de petróleo bruto Mary para a China, não foi um evento isolado, mas o culminar de uma perseguição transoceânica iniciada nas águas das Caraíbas. Este navio, operando sob a bandeira das Ilhas Cook, tentava utilizar táticas de evasão comuns à chamada Frota Fantasma, desligando sistemas de identificação automática e alterando rotas planeadas para evitar a detecção pelos radares ocidentais. Contudo, a coordenação entre o Departamento de Defesa e o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos provou que o alcance da monitorização por satélite e da inteligência naval é agora omnipresente, tornando o isolamento econômico de Caracas uma realidade física e inultrapassável. A estratégia de apreensão de ativos energéticos venezuelanos expandiu-se drasticamente após a detenção de figuras centrais da administração de Nicolás Maduro em operações de forças especiais no mês passado. Washington intensificou o bloqueio, enviando um sinal claro de que qualquer embarcação que tente sustentar financeiramente o regime de Caracas enfrentará a intervenção direta da Marinha dos Estados Unidos, independentemente da distância a que se encontre das costas americanas. A apreensão de múltiplos navios, como o Eila II e o Verônica, no espaço de poucas semanas, demonstra uma cadência operacional que visa desmantelar as redes logísticas que ligam a América do Sul aos mercados asiáticos, afetando diretamente os interesses de Pequim e Moscovo na região. No plano econômico europeu, a Federação Russa enfrenta agora o que muitos analistas consideram o teste de resistência fiscal mais severo desde o início do conflito na Ucrânia. O orçamento federal russo, estruturado sobre a premissa de que o petróleo Urals seria comercializado a uma média de $59 por barril, está a desmoronar-se perante a realidade de um mercado que empurrou os preços para o limiar dos $40. Esta queda de quase 30% em relação às previsões governamentais criou um buraco negro nas receitas públicas, forçando o ministro das Finanças, Anton Siluanov, a admitir publicamente a necessidade de revisões orçamentais de emergência. O déficit, que já ultrapassava os 3 trilhões e 800 mil milhões de rublos, ameaça agora duplicar, limitando drasticamente a capacidade do Kremlin de financiar simultaneamente a máquina de guerra e a estabilidade social interna. A governadora do Banco Central, Elvira Nabiullina, juntamente com o primeiro-ministro Mishustin, tem mantido reuniões de crise com o presidente Vladimir Putin para discutir mecanismos de compensação que evitem uma desvalorização descontrolada do rublo. As opções são escassas e dolorosas. A venda massiva de reservas de ouro e moeda estrangeira do Fundo de Bem-Estar Nacional ou o aumento drástico da carga fiscal sobre os setores mineiro e doméstico.
Com os ativos líquidos deste fundo, estimados em pouco mais de 4 trilhões de rublos, as projeções indicam que, se o preço do petróleo se mantiver no patamar atual, as reservas estratégicas da Rússia poderão esgotar-se em menos de 18 meses. Este cenário de asfixia financeira é o complemento direto das sanções ocidentais, que finalmente parecem estar a atingir o núcleo vital da economia russa num momento em que os custos da guerra não param de aumentar. Enquanto Moscovo tenta equilibrar as suas contas, o campo de batalha na Ucrânia apresenta uma dinâmica de reversão estratégica. A unidade de operações especiais Artan, vinculada à inteligência militar ucraniana, executou uma contraofensiva de alta precisão na frente de Zaporíjia, focando-se especificamente na aldeia de Stepny e no distrito de Vasilivka. Estas áreas, anteriormente sob controlo firme das forças russas, são nós logísticos essenciais para a manutenção das linhas de abastecimento que ligam a Crimeia ao Donbass. A recuperação destes pontos pelas forças de Kiev não é apenas uma vitória territorial, mas um golpe tático que isola unidades russas avançadas e interrompe o fluxo de munições e reforços. Os relatos do terreno indicam que os combates foram de uma intensidade extrema, caracterizados por ataques russos de infantaria em massa que tentavam, sem sucesso, manter as posições perante o fogo coordenado da artilharia ucraniana e das equipas de sabotagem atrás das linhas inimigas. O comandante da unidade Artan descreveu a operação como um sucesso absoluto na melhoria da situação tática, permitindo o estabelecimento de cabeças de ponte para futuras operações de libertação em direção à costa do Mar de Azov. A capacidade da Ucrânia de manter este nível de pressão ofensiva, apesar da superioridade numérica russa, sugere que as interrupções nas linhas de suprimentos e o desgaste psicológico das tropas de Moscovo estão a começar a produzir resultados tangíveis. O impacto desta ofensiva é amplificado pela crise econômica na retaguarda russa, quando as tropas na frente de batalha começam a sentir a escassez de recursos devido ao bloqueio de rotas logísticas e o governo central hesita em enviar reforços por falta de fundos. O moral das unidades combatentes entra num declínio perigoso. A estratégia ucraniana de controle de fogo sobre os eixos de comunicação transformou as tentativas de contra-ataque russas em missões de alto risco, resultando na destruição de vários grupos de assalto e na perda de equipamento pesado que o Kremlin terá dificuldade em substituir rapidamente, dadas as restrições orçamentais mencionadas anteriormente. A interligação entre a queda do preço do petróleo, o isolamento naval dos aliados da Rússia na América Latina e os reveses militares em Zaporíjia criam um efeito de tenaz sobre a estratégia global de Vladimir Putin. A Rússia encontra-se agora numa posição onde cada decisão econômica tem um impacto direto e imediato na eficácia das suas operações militares. Se o governo optar por cortar gastos para estabilizar o rublo, o fornecimento de armas e salários aos soldados será afetado. Se optar por imprimir dinheiro para manter a guerra, a inflação poderá destruir o apoio interno da população russa, que já enfrenta um aumento significativo no custo de vida. Esta conjuntura de pressões múltiplas define uma nova fase do conflito global, onde a guerra de atrito não se limita às trincheiras, mas estende-se aos mercados de energia, às rotas de navegação internacionais e aos corredores do poder financeiro. A ordem de segurança internacional está a ser testada pela capacidade dos Estados Unidos e dos seus aliados de manterem uma vigilância global constante e de aplicarem sanções com uma precisão que anteriormente era impossível. O destino da campanha militar russa na Ucrânia e a sobrevivência dos regimes sob pressão nas Caraíbas e no Médio Oriente dependem agora, mais do que nunca, da sua capacidade de resistir a este cerco econômico e tecnológico sem precedentes na história moderna. A fase final desta crise multidimensional revela que o equilíbrio de poder global não depende apenas da força bruta das armas, mas da resiliência das cadeias de suprimentos e da integridade dos sistemas financeiros. A pressão exercida sobre a Federação Russa, agora com o petróleo Urals a oscilar perigosamente perto dos $40, coloca o Kremlin numa encruzilhada histórica. Se o preço permanecer abaixo do ponto de equilíbrio orçamental por um período prolongado,
a capacidade de Moscovo para sustentar a ofensiva na Ucrânia e, simultaneamente, manter a paz social interna será severamente comprometida. Especialistas econômicos preveem que o Fundo de Bem-Estar Nacional, o último reduto de liquidez da Rússia, poderá enfrentar o esgotamento total em menos de 2 anos, transformando a guerra de atrito numa contagem decrescente contra a falência técnica do Estado. Neste cenário de vulnerabilidade, a ofensiva das forças especiais ucranianas em Zaporíjia assume uma importância estratégica ainda maior. Ao retomar Stepny e estabelecer controle de fogo sobre as rotas logísticas, Kiev não está apenas a recuperar terreno, está a explorar a incapacidade russa de reforçar rapidamente as suas linhas devido à exaustão de recursos. A destruição de comboios de abastecimento e a neutralização de centros de comando russos nesta frente demonstram que a tecnologia de precisão ocidental, aliada à inteligência tática ucraniana, está a bicar a estrutura de suporte da ocupação russa. A incapacidade de Moscovo em lançar uma contraofensiva eficaz nestas áreas sugere que o desgaste material e humano atingiu um nível crítico, onde a manutenção do território se torna um fardo econômico insuportável. Simultaneamente, o cerco naval e econômico aos aliados da Rússia no hemisfério ocidental e no Médio Oriente completa a estratégia de isolamento global coordenada por Washington. A apreensão sistemática de petroleiros vindos da Venezuela e a vigilância apertada sobre as exportações iranianas funcionam como um torniquete financeiro. Cada navio interceptado, como o Beta ou o Eila II, representa centenas de milhões de dólares em receitas perdidas que nunca chegarão aos cofres de Caracas ou Teherão, limitando a sua capacidade de apoiar a agenda russa ou de desestabilizar as suas respectivas regiões. Esta forma de guerra econômica silenciosa, mas implacável, redefine o conceito de projeção de poder, onde a Marinha dos Estados Unidos atua como o garante de um bloqueio financeiro global. O incidente nas águas territoriais de Cuba serve como um lembrete volátil de que, sob uma pressão tão intensa, os erros de cálculo são quase inevitáveis. A morte de 4 pessoas e o ferimento de outras 6 num tiroteio entre a guarda costeira cubana e uma embarcação americana criam um foco de instabilidade que pode ser explorado por potências externas para desviar a atenção dos teatros de operações principais. Contudo, a resposta comedida, mas firme, das autoridades de segurança dos Estados Unidos indica que o foco principal permanece na contenção estratégica de longo prazo, evitando cair em armadilhas de escalada regional que poderiam dissipar a pressão sobre Moscovo e Teherão. Olhando para o futuro, a direção do desenvolvimento desta crise global aponta para um prolongamento da pressão máxima. Não há sinais de um compromisso diplomático imediato, uma vez que as exigências de Washington para um novo acordo nuclear com o Irão e a retirada russa da Ucrânia permanecem como condições inegociáveis. O Médio Oriente, transformado num domo de pressão pela presença de mais de 300 aeronaves de combate americanas e aliadas, permanecerá em estado de alerta máximo, servindo como uma barreira física contra qualquer tentativa iraniana de alterar o status quo através do seu programa de mísseis. A neutralidade desta análise obriga a reconhecer que, embora a coligação liderada pelos Estados Unidos detenha a iniciativa econômica e tecnológica, a resistência dos blocos sob sanções não deve ser subestimada. A Rússia, a China, o Irão e a Venezuela estão a tentar construir sistemas de pagamento alternativos e rotas de comércio que fujam ao domínio do dólar numa tentativa de criar uma economia paralela resiliente ao bloqueio ocidental. O sucesso ou fracasso destas iniciativas determinará se o mundo caminhará para uma nova ordem multipolar ou se o atual sistema de segurança internacional, baseado na hegemonia financeira e militar de Washington, sairá reforçado deste período de turbulência. Em última análise, o que testemunhamos é uma redefinição da guerra moderna. As batalhas já não se decidem apenas pela conquista de cidades, mas pela capacidade de um Estado em manter o seu fluxo de caixa e o acesso à energia enquanto nega o mesmo ao seu adversário. A lição estratégica deste momento histórico é clara. Num mundo profundamente interconectado, a soberania é indissociável da estabilidade fiscal e da segurança tecnológica.
Aqueles que não conseguirem adaptar as suas economias e forças militares a esta nova realidade de vigilância global e sufoco financeiro enfrentarão uma erosão constante do seu poder, culminando em mudanças políticas e territoriais irreversíveis. O silêncio que se segue ao estrondo dos canhões em Zaporígia ou ao disparo dos mísseis no Golfo é, na verdade, o som de uma ordem mundial a ser reescrita